Bom dia a todos. Convocando o conselheiro Alberto e a conselheira Raquel, porque só tem nós quatro. Então, eu solicito à comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de julho do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa do Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 7835/2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado para ser prévio. TC 7850/2023, prestação de contas de governo municipal, aprovado para ser prévio. Relatora conselheiro substituto Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. TC 9260/2024, representação, aprovado acórdão 113. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 9458/2024, representação, aprovada acórdão 114. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra facultada, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Também dá tempo. Olá. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Ata. De acordo, presidente. Conselheira Raquel. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Anselmo. Vossa Excelência não participou da outra sessão, estamos votando a ata. Pode prosseguir, presidente. Então, aprovada. Está facultada a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Enio, aqui representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, para relatar pela ordem, o conselheiro Anselmo. Eita, vamos lá. Presidente, só um tiquinho de paciência para eu me organizar aqui na... Tranquilo. Ai. Meu amigão, veja como é que você quer caminhar. Eu só quero caminhar. Bom dia, obrigado. O senhor presidente está
São coisas aqui da parte de informática, da rede, está carregando aqui ainda, mas eu posso tentar iniciar, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que atua junto à Corte. Excelências, hoje eu tenho pautado 3 processos. São de número 9534 de 2013, 11512 de 2020 e 1364 de 2019. Excelência, eu até a situação aqui abri uma parte. Deixa eu ver se a outra. Eu começaria pelo processo 9534 de 2013. É uma representação, denúncia, em razão de indícios de irregularidades praticadas pelo gestor do município de Campo Alegre no exercício financeiro de 2012. Em resumo, a denúncia vem posta com relação à não aplicação do limite mínimo profissional por município na área de educação do MDE, conforme previsto constitucionalmente, né? Que, na verdade, pelo que consta da denúncia, haveria apenas o atingimento de 20 inteiros e 75% desse percentual, quando todos nós sabemos que o patamar mínimo estipulado na Constituição é de 25%. E isso, segundo a denúncia, teria motivado a inscrição do município naquele sistema federal do cálculo CIAF, que trata do controle das transferências voluntárias. O Ministério Público de Contas manifestou-se derradeiramente através do parecer 1077 de 2024. Assim, Excelência, esse é o nosso célebre relatório. Bem. Parecer 1074. Foi verificado que no curso do processo, antes sequer da citação, né, houve o falecimento mesmo. Em razão disso, também com base já em cobrança de débito, só pode, caso tenha havido imputação do débito, ou que no caso não houve, porque não houve encerramento, não, e sequer a citação da parte, o Ministério Público assinou pela impossibilidade de prosseguimento feito, razão do falecimento do gestor e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Anselmo, conselheiro Anselmo. Excelência, eu vou me ater de falar dos requisitos de competência e admissibilidade, pois estes estão evidentes. E com relação à questão, eu também tenho entendimento, da mesma forma que entendera o Ministério Público, em não tendo havido, de fato, a formação da relação jurídica de alguma forma, e depois de tentativas em fazê-lo, constatou-se que em 2019 o gestor havia falecido. Então, assim, não haveria justa causa para a continuidade dos autos. Então, eu trago meu voto no sentido de que não se conheça a representação, denúncia arquivada. Em termos gerais, seria esse meu entendimento, senhor conselheiro. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Não acompanho o relator. Conselheira Renata.
Senhor presidente, eu gostaria de me abster, porque eu não acompanhei totalmente o... Mas é simples, é um processo e o gestor faleceu. Então não vai dar prosseguimento pelo falecimento do gestor. Acompanho o relator. Ok. Raquel. Acompanho o relator também, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra, conselheiro inicial. Presidente, trago agora o processo 11.512 de 2020. Cuida de uma interpretação denúncia promovida através da ouvidoria deste Tribunal de Contas em face do presidente da Câmara Municipal de Jacuípe, exercício financeiro de 2017, dando conta sobre um suposto mau funcionamento no portal da transparência, em decorrência da falta de dados para o exercício financeiro em questão, 2017, e também informando que os anteriores se encontrariam desse mesmo modo ou não se encontrariam devido à falta de informações. O processo ele veio ao nosso gabinete e derradeiramente o Ministério Público se manifestou através do parecer 1754 de 2024. Esse seria o meu mais célere relatório ainda, senhor presidente. Senhor presidente, houve manifestação do MP nos autos por intermédio do parecer 1754 de 2024, onde verificou-se que o processo em que pese deflagrado em 2018 tratava de constatações feitas no exercício de 2017 e que o processo ficou pendente de instrução por mais de 4 anos. Em razão disso, incidindo a súmula 1 do Tribunal de Contas, que trata da prescrição intercorrente. Nesse caso, no presente processo, nos manifestamos pelo arquivamento do feito. Direção. Senhor presidente, de fato aqui, já vou começar pelo final, já existe uma normatização quanto às atividades desse tribunal na fiscalização da transparência, de um modo geral, em que o tribunal não mais haveria de fiscalizar, salvo algumas exceções, de forma, vamos dizer assim, direcionada, dirigida, os portais da transparência. Essa fiscalização seria uma espécie de controle, uma espécie de acompanhamento pelo tribunal. Então, evidentemente, só por isso já não teria mais sentido a continuidade dos autos. Evidentemente que todos nós sabemos da importância do acesso aos dados públicos de uma forma geral, que é inaugurado, ou pelo menos mais difundido entre nós, pela LRF e os demais dispositivos que alteraram, buscando deixar mais forte, mais evidente, mais didático essa questão da transparência, quer ela passiva, quer ativa, assim como outros normativos que trataram do acesso da informação propriamente dita, um pouco mais recente, mas não tão recente assim. Evidentemente que, havendo esta falta de informações que pode se verificar a origem, a causa, pode causar, sobretudo, para o município, o que nós aqui conhecemos, dentre outras situações, a questão da possibilidade de se brecar as transferências, e isso pode ocasionar um transtorno à administração e, evidentemente, na ponta o que interessa aos munícipes. Mas tendo em vista também
que o processo nas idas e vindas, ele também passou um tempo considerável. Eu entendo que por essas duas razões não haveria o porquê da continuidade dos autos. Então, ao meu entendimento, eu trago o voto no sentido de que nós não acolhamos a informação e propondo seu arquivamento, mas fazendo aquele direcionamento à diretoria para que os dados aqui eles sejam de alguma forma coligidos, compilados, para que nas atualizações eles não deixem de verificar também essa situação municipal, como irá verificar de todos os outros municípios e creio também do Estado. Seria esse o meu entendimento, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, é pelo arquivamento. Conselheira Renata. Também pelo arquivamento. Aprovado, conselheiro. Excelência, Continua com a palavra. Por derradeiro, eu tenho o processo 13.624 de 2019, é um voto vista, cujo relator originário acredito que seja o conselheiro Alberto. Conselheiro Alberto. Trata-se daquela consulta de aplicação, inclusive temporal, da emenda constitucional 109, regimes próprios previdenciários. É uma consulta muito, para não dizer igual, mas muito semelhante com a que já foi relatada aqui da lavra da conselheira Rosa, e que foi aprovada, já tendo sido publicado o processo. Então, como trata do mesmo tema, doutor Enio, já antecipo o meu voto no seguinte sentido, que acho que há entendimento aí apenas quanto à questão de se acolher ou não a consulta e fazer a indicação remetendo os termos do voto, ou quiçá daquela situação eventualmente ter sido publicado, pré-julgado no site do tribunal. Isso eu não tenho certeza se foi verificado, mas o processo, a decisão, ela já foi publicada, então vale da mesma forma. Então, eu estou trazendo para receber a denúncia, a consulta e informar dos termos do voto do processo da conselheira Rosa, respondendo nesse sentido. Mas tipo, tem uma divergência de que alguns não recebem, né, porque já tem resposta, mas eu opto em ter atendido os requisitos, em conhecer e responder dessa forma, fazendo a indicação do voto do processo que tratou do mesmo assunto, o processo 2668 de 2020, Acórdão 164 de 2023, publicado no Diário Oficial de 16 de maio de 2024. Seria esse, excelência, o meu relatório, o meu voto. O voto do conselheiro originário é no mesmo sentido? É no mesmo sentido. Deixa eu verificar aqui. O Estado e o município estão nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º, combinado com o artigo 11 e artigo 36, né, do inciso 1º da emenda constitucional 103 de 2019, obrigados, desde 1º de março de 2020, a fazer incidir a alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária em seus regimes próprios. O percentual estabelecido para a União passaria a vigorar no âmbito dos demais regimes próprios, enquanto... Não, tem uma diferença aqui. O relator originário, ele entende que esse percentual ele iria viger
enquanto não publicada a lei específica do ente. E na consulta, que só vê dessa possibilidade com a existência da lei, devido à questão da autonomia municipal, questões previdenciárias, tributárias semelhantes, quanto à estipulação dessa alíquota, e que também poderia ser fixada na legislação infracional alíquotas inferiores. Isso aqui é igual a outra questão de o município estar ou não em dia com seu cálculo atuarial, devido àquelas faixas de percentuais talvez menores do que aquele estipulado da União de 14%. O que no voto da Conselheira Rosa também não difere, mas apenas essa questão da vigência dos 14%. Desde essa data, e no voto e no que foi publicado da Conselheira Rosa, só poderia acontecer em virtude da publicação da legislação municipal. Porque justamente o entendimento já foi colocado por ocasião do julgamento, do voto do relator, mas é justamente o posicionamento trazido pelo Ministério Público nos autos do processo, por intermédio do parecer 3192/2020, entendimento de que para a aplicação das novas alíquotas é necessária a edição de lei específica local para adequação ao previsto na emenda constitucional 103 de 2019. Conselheira Selma. Eu já fiz tudo de uma vez. Em discussão, peça relatada pelo conselheiro Anselmo. Conselheiro Rodrigo. Esse processo foi relatado inicialmente no dia 1º de setembro de 2020. Relatoria realmente do conselheiro substituto Alberto. Na época, nós antecipamos voto no sentido de votar pelo arquivamento do feito, em razão do fato de que o objeto dessa representação, na nossa forma de pensar, seria igual ao objeto da representação de número 2668/2020, foi relatado já em 2023. O processo 2668/2023, ele foi relatado em definitivo e foi proferido um pré-julgado que eu confesso que procurei no sistema do ETCE, mas não encontrei o pré-julgado que foi formado. No sentido de que, enquanto não houvesse uma lei específica, a alíquota ela não poderia ser de 14%. Esse era o entendimento também do Ministério Público de Contas, de que se tratava de uma norma constitucional de eficácia limitada, né? E aí eu divergi pelo seguinte: muito embora a gente tenha uma norma com essas características normativas, a gente tem o artigo 11 da própria emenda constitucional, que, ao meu ver, é uma norma de transição. O que é que o artigo 11 fala? Ele fala: até que entre em vigor lei que altere a alíquota de contribuição previdenciária de que tratam os artigos tais e tais da Lei 10.887/2004, esta será de 14%. Então, eu não consigo entender outra intenção do legislador que não seja a de criar para aquela norma de eficácia limitada, que em tese não produziria efeitos enquanto não houvesse uma lei infraconstitucional. Eu vejo aqui um mandamento do Constituinte reformador, no sentido de que essa cobrança deveria ser feita a partir daquela data, de forma imediata, dos 14%. E aí eu procurei jurisprudências precedentes em vários tribunais de contas. Nós encontramos, por exemplo, do TCE do Estado de São Paulo, que editou o Manual Previdenciário de 2023, mencionando que o artigo 9º, parágrafo 2º e 5º, traz
normas de aplicabilidade imediata. Encontramos também o do TCM da Bahia, a partir de uma consulta no parecer de número 08/2020, nesse sentido daí, né? De que a norma do artigo 11 teria eficácia plena e aplicabilidade imediata, né? Então, nesse sentido, eu reitero o voto que proferi no processo de número 2668/2020, acompanhando o voto, acho que é do relator originário, conselheiro substituto Alberto, de que, nesse caso, teria aplicabilidade imediata e em divergência ao pré-julgado que a gente aprovou quando do julgamento daquele primeiro processo, senhor presidente. É como eu estou votando. Conselheiro Anselmo, quer fazer alguma... Minha Excelência, o tribunal liberou a respeito. Eu não me recordo, evidentemente, se o senhor Rodrigo votou conforme o entendimento da relatora, embora o tribunal reconhecidamente parece, né, que tem uma falha quanto à publicação dos pré-julgados, mas o processo, ele, como informei, está aqui publicado 26/68 de 2020, em 16 de maio de 2024. Com esse entendimento, que eu poderia até, não gosto de fazer porque está publicado, faço pesquisa no Diário Oficial, mas vou fazê-lo só para espancar qualquer dúvida de como foi deliberado e publicado no dia 16 de maio. O voto, evidentemente, traz conhecer a presente consulta, formulado por fulano de tal, na condição de presidente do Instituto de Previdência Maragogi. Eu até aquela discussão se a pessoa era competente ou não, mas aí avançou o entendimento que, por ele ser também prefeito, além de gestor do presidente além de gestor da Associação dos Regimes Próprios, por ser prefeito, não teria problema, teve esse avanço, se não me falha a memória. No mérito, apresentar a resposta à consulta nos seguintes termos: esclarecer que a incidência de percentual mínima de 14% a título de contribuição previdenciária do servidor depende de adição de norma infraconstitucional. B. Até que seja editada a lei local adequando as contribuições previdenciárias dos servidores aos novos percentuais estabelecidos na EC, na Emenda Constitucional 103 de 2019, continuarão vigentes os percentuais fixados nas normas que estavam em vigor por ocasião da publicação da referida Emenda Constitucional. O gestor que não adotar as providências necessárias para a adequação da legislação local aos novos critérios estabelecidos na respectiva emenda será sujeito às sanções previstas no ordenamento jurídico, em especial a de improbidade e de responsabilidade fiscal. Publicar até as intenções do direito. Embora aqui conste a presença do conselheiro Rodrigo, não há na publicação se ele teria votado contrariamente, mas isso pode ser sanado na consulta da ata respectiva ou do audiovisual, senhor presidente. Mas aí, veja só, a gente tem um voto de Vossa Excelência com relação a que tem uma lei municipal para ratificar ou não o percentual, e o conselheiro Rodrigo está acompanhando o voto proposto pelo Alberto, no sentido de que eles entrariam automaticamente nos 14%. Os 14%. Conselheira Renata. Acompanho o voto do conselheiro Alberto, originário. Ok, então, vencido o conselheiro Anselmo, ganho a proposta de voto do conselheiro Alberto. Tá certo, senhor presidente. Ok. Tá ok. Continua com a palavra, presidente. Excelência, eu não tenho mais processo para o dia de hoje. Ok. Que o pré-julgado ele fica revogado, o anterior, Sim. pelo o atual pré-julgado. Ok. Voto do conselheiro. O relator, no caso. Exato,
Que passa a ser o relator para acórdão, inclusive, desse... Passa a ser o relator para o acordo. Retorna os autos para o seu relator. Perfeito. Retornando o voto para o conselheiro substituto Alberto. Não tem mais pauta não, né, conselheiro Anselmo? Não, a minha pauta é encerrada pelo legislativo. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Sou eu? É. Presidente, eu tenho pautado para o dia de hoje. Inicialmente era o processo TC 8597/2023, presidente, Ok. que é uma devolução de vista cuja relatora originária é a conselheira Rosa. Como ela não se encontra presente, eu acredito que ela se encontre de férias, eu estou adiando para a próxima sessão. Trago para relatar, portanto, processo TC de número 8320/2023, que se trata de prestação de contas de governo da senhora Elisiane Ferreira Costa Lima, que atuou na qualidade de gestora do município de Delmiro Gouveia, referente ao exercício financeiro de 2022. Documentação protocolada nessa corte por meio do ofício de número 139/2023. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que por meio do relatório de número 43/2023, fez análise dos principais pontos de controle definidos no ato da presidência de número 104, opinou inicialmente pela citação da gestora para apresentar defesa diante de achados de auditoria e, não sendo esclarecidos os eventuais achados, concluiu pela aprovação com ressalvas das contas do chefe do Poder Executivo. Foi realizada a citação da senhora Elisiane Ferreira Costa Lima, que apresentou documentos faltantes, assim como as defesas diante dos achados de auditoria, por meio do ofício de número 20.398/2023. Os autos retornaram à DEFAFUN e opinou em definitivo por meio do relatório conclusivo do número 108/2023, pela aprovação com ressalvas. Na sequência, o processo evoluiu ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 1376/2024, da 2ª Procuradoria de Contas, pela rejeição das contas da senhora Elisiane Ferreira Costa Lima, prefeita do município de Delmiro Gouveia, exercício 2022. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, como trazido em relatório, manifestação do MP nos autos, por intermédio do parecer 1376, apontando a existência de irregularidades que, ao juízo do MP do membro do Ministério Público que atua nos autos, enseja a rejeição das contas. E eu vou só detalhar aqui quais foram os pontos que levaram a essa manifestação. Em primeiro lugar, a inadequada estruturação do sistema de controle interno, a abrangência de créditos suplementares em percentual superior ao permitido pela Lei Orçamentária Anual do município, percentual elevado de abertura de créditos suplementares, ausência de detalhamento adequado nos gastos com educação e saúde, impedindo a análise qualitativa desses gastos, bem como a forte dependência do município em relação às transferências constitucionais obrigatórias. Em razão desses pontos, a manifestação do Ministério Público foi pela rejeição das contas da prefeita do município de Delmiro Gouveia para o exercício de 2022. Senhor presidente, essa manifestação. Conselheiro Rodrigo. Presidente, fizemos a análise do relatório de controle interno. De fato, a gente identifica que o relatório ele peca pela não estruturação adequada,
há uma necessidade de aprimoramento dos pontos abordados, dos 16 pontos determinados na Instrução Normativa 03/2011. O relatório enfrenta apenas 8 pontos. Também há uma falha no que se refere a fragilidade no que se refere à composição do controle do sistema de controle interno, porém, nosso colegiado tem entendido que nesse primeiro momento a gente se limita a emitir alertas, recomendações, para que no momento posterior a gente possa tomar decisões na esfera sancionatória. O segundo aspecto que foi levantado, esse foi levantado pelo Ministério Público de Contas, se refere à suposta ausência de assinatura dos responsáveis nos documentos contábeis, né? E aí a gente menciona que esse foi um ponto levantado inauguralmente pelo Ministério Público de Contas, após a concessão do contraditório, o encerramento da fase de instrução, por meio do seu relatório conclusivo de auditoria, de modo que, neste caso, não poderia, em tese, ser usado como fundamento para a rejeição das contas ou sequer para emissão de ressalvas. Porém, nós deixamos registrado também que eu deixei de determinar o chamamento em audiência da gestora para apresentar defesa, por entender que isso apenas iria atrasar a deliberação do feito com a reabertura da fase instrutória para apreciação de ponto de inconsistência que conduziria a, no máximo, emissão de ressalvas ou apontamentos caso tivesse ocorrido por negligência do gestor. Destacamos também que esse fenômeno tinha ocorrido não só nessa prestação de contas, mas em diversas outras prestações de contas, principalmente quando os responsáveis legais assinam eletronicamente os documentos contábeis, haja vista que o sistema ETCE ainda não se encontra, ou naquele momento não se encontrava habilitado a reconhecer as assinaturas eletrônicas por meio de token ou por meio do sistema eGov, por exemplo. Então, esse é um ponto que nós não consideramos para fins também de apontamentos ou ressalvas. Fizemos a análise na sequência do planejamento orçamentário por meio do PPA, LDO e por meio da LUA. Constatamos que a receita e a despesa foram estimadas e autorizadas no valor de R$ 174.554.000 reais, valor idêntico para receitas e despesas, obedecendo o princípio do equilíbrio orçamentário. Fizemos a análise na sequência do resultado orçamentário e aí destaque-se que a municipalidade possui um resultado orçamentário dos melhores que eu já vi aqui, muito bom. O exercício de 2022 apresentou resultado orçamentário superavitário de R$ 84 milhões de reais. Isso no confronto das receitas efetivamente arrecadadas e das despesas empenhadas. Nós destacamos que cerca de R$ 73.791.000 reais foram provenientes de receita de concessão, permissão, autorização ou cessão de direito de uso de bens imóveis, que é aquela concessão da outorga de água e esgoto do estado de Alagoas. Evidenciou-se também, isso é algo muito comum nos nossos municípios, uma alta dependência econômica do município quanto às transferências correntes da União, Estados e patrimonial, pois atingiram um percentual de 65,67% da arrecadação. A título exemplificativo, nós mencionamos as receitas tributárias, que representaram apenas 4,85% do total das receitas. E aí, a título de IPTU, por exemplo, havia sido previsto
uma arrecadação de R$ 2.640.000, foram arrecadados R$ 1.153.000. Imposto de renda retido na fonte, uma previsão de R$ 3.460.000 e arrecadou-se R$ 6.042.000. Imposto sobre serviço, houve uma arrecadação efetiva de R$ 5.960.000 e uma previsão inicial de R$ 3.878.000 e por aí vai. Mencionamos a necessidade de melhorar o planejamento orçamentário, até para que a gente possa melhor identificar se o fato ocorreu em decorrência de falha no planejamento orçamentário ou efetivamente um excesso de arrecadação ou insuficiência de arrecadação. Passamos na sequência a análise da abertura da alteração do orçamento, né? Abertura de créditos suplementares por anulação de dotação. Eu acho que esse é o ponto mais delicado, porque de fato o que ocorreu foi o seguinte: o município ele tinha uma autorização para 40% de alteração orçamentária, e quando a gestora estava já praticamente no limite, ela encaminhou um projeto para a Câmara Municipal, sugerindo a abertura de mais 30%. E aí a leitura que se faz desse texto, né, dá a entender, não só nesse caso desse município, mas de outros municípios, é de que ela teria encaminhado para reduzir a autorização orçamentária, que no meu ponto de vista não faz sentido, né? A partir da leitura da minuta de projeto de lei. Com relação à abertura de créditos suplementares por superávit financeiro, foi apurado no exercício 2021 o valor de R$ 45.358.000. Houve a abertura de créditos adicionais suplementares com a referida fonte no valor de R$ 6.675.000. E com relação ao excesso de arrecadação, houve um excesso de R$ 148.000 e uma abertura de acordo com a fonte supracitada no valor de R$ 65.332.000, conforme preconiza o artigo 4º, inciso 2 da LUA. Fizemos análise dos restos a pagar, na verdade a diretoria fez a análise, havia muita disponibilidade de caixa. O resultado da execução orçamentária foi um superávit de R$ 77.895.000. O município deixa em saldo de caixa a quantia de 144 milhões, é um resultado muito bom, né? Pelo menos em princípio, é muito bom. Fizemos a análise patrimonial e financeira do município. O índice de liquidez corrente foi de 16,91. O índice de liquidez imediata foi de 16,04 e o índice de liquidez geral no valor de 3,32%. Saldo de caixa de 144 milhões. A dívida ativa, o balanço geral, anexo 10, demonstra que o ente efetivamente buscou a arrecadação, a cobrança de sua dívida ativa e por meio dela uma arrecadação de R$ 422.000. Análise do patrimônio, né? Patrimônio imobilizado, resultado patrimonial positivo em 9,68%, limites constitucionais, aplicação de 29,77% em manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicação de 70,59%
do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, cumprindo o que preconiza o artigo 26 da Lei 14.113/2020. Na essência, o cumprimento de todos os preceitos da Lei do Fundeb, aplicação das ações e serviços públicos de saúde do valor correspondente a 30,38%, acima, portanto, do mínimo, cumprimento do repasse do duodécimo da Câmara Municipal, dívida consolidada dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, despesa com pessoal atingiu o percentual de 35,49% para o Poder Executivo e 1,2% para o Poder Legislativo da Receita Corrente Líquida, cumprindo, portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Resultado primário também bem acima do previsto na LDO, resultado nominal superando 3.236.000 preconizado na LDO, de modo que nós estamos trazendo voto, senhor presidente, no sentido de emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu vou aproveitar esse momento da discussão para tecer uns comentários, mas já adiantando que meu voto, pelo que consta aqui, é no mesmo sentido do conselheiro relator, pela sua aprovação com ressalvas. Eu tenho algumas dúvidas, mas na dúvida, né? Embora haja gerência de recurso público, essas dúvidas elas não deveriam existir em razão do manejo dos recursos públicos. Excelência, a questão primeira é com relação ao controle interno. A gente verifica aqui que no controle interno haveria a presença de um servidor concursado e, um servidor comissionado e 3 concursados, sendo que apenas um deles seria efetivo do controle interno. Os outros 2 seriam professor e oficial administrativo, em descompasso, né, o que determina o artigo 2º da nossa resolução, creio que de 2011. Resolução não, Instrução Normativa 3 de 2011. Mas nesse aspecto também considero uma ressalva, inclusive em virtude, excelência, de situação inaugurada pelo senhor em 9 de abril deste ano, no processo 8291 de 2023, dando a entender que, olha, se vocês não regularizarem o seu controle interno, a partir das próximas contas, as suas contas, só por isso poderão ser julgadas irregulares. Então, mesmo de 2011, eu entendo que houve um avanço no entendimento e que o tribunal efetivamente vai fazer valer essa situação. E eu adotei e evoluí nesse sentido no voto de Vossa Excelência. Então, eu entendi que, nesse sentido, deixando de considerar a rejeição das contas em função disso. Há também só informação que o superávit orçamentário, na ordem de cerca de 84 milhões e meio, só foi possível em função do recebimento de receitas de concessão na ordem de 74 milhões. Estou arredondando para mais. 83 milhões e 790 mil. Há, de fato, essa questão do percentual para abertura de créditos suplementares de 40% e aparentemente reduzido para 30%. Eu tenho aquela dúvida, porque o que costuma acontecer é o gestor ultrapassa o percentual, aí surge uma lei, inclusive retroativa, o que também
a meu sentir, não teria sentido, porque não teria como revolver a situação fática que estabilizava no passado. Mas aqui eu tenho dúvidas, e pelos cálculos aqui, aparentemente, a execução no primeiro momento ainda não tinha nem ultrapassado os 40%, em que houve essa diferença de entendimento, que foi reduzido de 40% para 30%. Mas assim, em termos práticos, parece-me também um pouco difícil o gestor ter aquele percentual para poder se manifestar previsto na lei orçamentária e reduza aquilo. O normal é sempre, a não ser que haja um percentual gigantesco e que ele não haja necessidade, mas isso acho que fica demonstrado até de forma notória, né? Então eu também entendo dessa forma aqui, com evidentemente as vênias ao entendimento ministerial. Tem umas situações aqui de cálculo com relação à educação e à saúde, que mesmo se adotando os percentuais, os valores absolutos corretos, ainda assim cumpriria, em percentual menor. E questões que nós aqui entendemos que há divergência quanto à questão de aplicação não ser pelo fundo, no caso da saúde, e também da aplicação, se utilizar a rubrica de área meio da educação, ainda assim pelos percentuais aqui apresentados, ambos os limites seriam cumpridos, embora eu verifique aqui, depois de forma pormenorizada, que não é interessante agora, há algumas considerações, alguns valores que aqui no município não fez diferença, mas pode ser que em outros faça, quando se adota uma base de cálculo de 15, quando na verdade é 12, ou vice-versa, e isso nas verificações que fizemos, ocorreu. Esses valores é só a título de exemplificação, não é que seja 12 e 10, mas há alguma diferença quanto à busca desses valores para a memória de cálculo de educação e saúde. Então, Excelência, só para deixar consignada essa situação que a gente vem reiteradamente vendo em outros processos, para ficar consignado em meu voto. Quanto às demais situações, eu não verifico situações de tal relevância que justifiquem tecer um comentário, só novamente aqui abordando a questão do controle interno, que além da questão do artigo 2º mencionado, das 16 verificações previstas naquela instrução, apenas 8 foram feitas, foram trazidas 7 e apenas 3 foram sanadas pelo gestor. Então, essa situação, acho que no futuro, provavelmente deve implicar uma mudança de entendimento do tribunal quanto a cumprimento, a busca do cumprimento integral das normatizações, quer nossa aqui, Tupiniquim, interna, e quer as já consagradas no ordenamento jurídico, senhor presidente. No mais, Excelências, é essa a minha participação nesses autos, senhor presidente. Já antecipando, concordando com o mérito pela aprovação com ressalvas. Ok. Então, conselheira Renata. Acompanho o voto do relator. Aprovado, conselheiro. Presidente, minha pauta fica, portanto, encerrada. Pela ordem, conselheira Renata. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, eu tenho 4 processos para relatar hoje. Os 3 primeiros, eles têm o mesmo objeto e eu gostaria de relatar em bloco, que são de representação, TC 1076-2020, o TC 3964-2022 e o TC 4091-2022, que foram autuados perante essa Corte de Contas pelo Ministério da Economia em razão da ausência do envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses pelas prefeituras municipais de Canapica, Cacimbinhas e Jaramataia. Não envio do DIRP caracteriza irregularidade administrativa previdenciária que implica imediato registro no Sistema de Informações e Regimes Próprios
de Previdência no Serviço Público, do CADPREV, na suspensão da emissão de certificado de regularidade previdenciária e impede que o município realize operações de transferências voluntárias de recursos da União. As representações foram protocoladas em 2020, referente ao município de Canapi, e em 2022 aos municípios de Cacimbim e Jaramataia, e distribuídas a este gabinete nos respectivos anos. A presidência concedeu juízo positivo de admissibilidade em todas as representações. O Ministério Público de Contas exaurou os pareceres 1609/2020, 1056/2022 e 1057/2022, todos da lavra do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, com opinamento pelo juízo positivo de admissibilidade para recebimento e processamento das representações, requisição aos gestores atuais para sanar a ausência de repasse dos demonstrativos e citações para a defesa. É importante mencionar que no processo TC 1076/2020, o conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, em sessão da segunda Câmara desta Cor de Contas, prolatou o acórdão número 2441/2020, publicado em 14/9/2020, para conhecer da representação e citar o gestor atual e ex-gestores responsáveis. Foram expedidos ofícios aos gestores, contudo, o setor de protocolo atestou que não foram encontradas as defesas dos notificados. Todos os processos retornaram a este gabinete em 2022 e permaneceram até a presente data. É o relatório, senhor presidente. Doutor Enio. Senhor presidente, na forma dos pareceres exarados nos autos, em todos os processos, a manifestação do Ministério Público foi pela admissibilidade das representações, tendo em vista os indícios de irregularidades relatados a esse tribunal. Então, pedimos o devido prosseguimento do feito, a instrução na diretoria técnica e, posteriormente, o retorno dos autos para a manifestação final de mérito. Renato. Senhor presidente, senhores conselheiros, ressalto-se que o Tribunal de Contas possui uma larga demanda de representações de teor similar e trago como precedente o acórdão número 35/2024 do conselheiro Rodrigo Siqueira, aprovado na sessão do dia 26 de março de 2024, com decisão para arquivamento dos autos e juntada das informações nas prestações de contas de governo e de gestão do atual prefeito e dos atuais presidentes dos institutos de previdência municipal. Seguindo o entendimento do precedente mencionado, as representações não devem ser admitidas e as representações administrativas do Ministério da Economia, com as irregularidades apontadas, devem ser juntadas nas prestações de contas. Diante do exposto, considerando que o processo seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regulamentos desta Cor de Contas, trago o meu voto no sentido de não admitir as representações na forma dos artigos 102 seguintes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, determinar a juntada das representações administrativas realizadas pelo Ministério da Economia e seus documentos instrutórios nos autos das respectivas prestações de contas de governo e nas prestações de contas de gestão dos prefeitos e dos presidentes ou diretores de institutos previdenciários municipais, cientificar os interessados do inteiro teor dessa decisão, determinar o arquivamento dos autos e publicar a presente decisão no Diário Oficial como voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado da conselheira Renata. Em votação, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, mantendo a sequência dos meus votos nesses processos todos relativos a regime próprio, havendo ou não a questão de uma possível quantificação financeira, eu voto no sentido que nós recebemos as denúncias. Vossa Excelência vota para receber as denúncias. Conselheiro Rodrigo. Com a relatora, senhor presidente. Com a relatora. Então, vencido o conselheiro Anselmo. E o meu entendimento com relação a isso, votar porque, no caso específico, conselheira Renata, eu concordo porque, como o governo federal já apurou e já sancionou os municípios com relação às restrições de verbas do governo, eu acho que seria realmente, a gente tem outras prioridades, que essa daí já está sendo encaminhada pelo próprio governo federal. Então, continua com a palavra a conselheira Renata.
Por fim, trago a essa Corte de Contas o processo TC 7902-2023, que trata da prestação de contas de governo do município de Mar Vermelho, referente ao exercício 2022, cujo responsável é o senhor André Brandão de Almeida, prefeito em exercício. A Deflafon, representada pelo analista de contas, senhor Paulo Rocha Mota, conduziu a análise dos autos e emitiu o relatório 81-2023, opinando pela regularidade das ressalvas, com ressalvas das contas devido a inconsistências e impropriedades, tais como não apresentação do relatório de controle interno, insuficiência de arrecadação, descumprimento na aplicação dos recursos relativos à complementação da União do VAT, valor aluno total ano, do Fundeb. Apesar das ressalvas, as contas foram consideradas regulares, com ressalvas. Em sequência, foi expedido o despacho 4284-2023, datado de 17 de outubro de 2023, determinando a convocação do prefeito para manifestar-se nos autos. O prefeito se manifestou por meio do ofício 198/2023, no qual anexou nos autos o relatório de controle interno, porém não apresentou defesa acerca dos demais apontamentos da diretoria técnica. Posteriormente, o analista de contas emitiu o relatório 114/2023, no qual analisou a manifestação do gestor e concluiu pela regularidade da prestação de contas. Em sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 577/2024 da lavra do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, no qual se manifestou pela regularidade com ressalvas e destacou as impropriedades relacionadas às divergências entre relatórios financeiros, alta dependência das transferências constitucionais, descumprimento na aplicação dos recursos do Fundeb e da Constituição, além de discrepâncias em registros bancários e de tesouraria. Por fim, os autos foram recebidos neste gabinete no dia 8 de fevereiro de 2024, permanecendo até a presente data. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, como já trazido em relatório, em que foi até detalhado as inconsistências apontadas pelo Ministério Público, eu vou apenas registrar a manifestação nos autos por intermédio do parecer 671/2024, onde foi feita a manifestação pela regularidade com ressalvas para as contas do exercício de 2022 do município de Mar Vermelho, com a determinação de correções para os exercícios subsequentes, sob pena de julgamento irregular nas próximas análises por parte deste tribunal, senhor presidente. Conselheira Renata. Passo agora a análise. Com relação à transparência e controle interno, o município atende aos requisitos da Lei de Acesso à Informação e Lei da Responsabilidade Fiscal. Contudo, o relatório do controle interno foi apresentado após o prazo que seria definido, apresentado apenas no dia 28 de novembro de 2023. Em relação ao controle interno, foi apontado que o relatório deixou de abordar 4 dos 16 itens exigidos pela instrução normativa. Com relação aos instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LOA e LDO foram elaborados de maneira harmônica. A lei orçamentária estimou a receita e fixou despesa no montante aproximado de 54 milhões de reais e autorizou a abertura de créditos adicionais do tipo suplementar, podendo usar o recurso decorrente do superávit financeiro, excesso de arrecadação até os seus limites, decorrente da anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 50% do orçamento. Verificou-se que o artigo 6º da LOA autorizou o Poder Executivo a realizar a abertura dos créditos adicionais suplementares até este limite. Com relação à execução orçamentária, financeira e patrimonial, em relação aos créditos adicionais, o Poder Executivo, em 2022, promoveu aberturas de créditos suplementares no montante de 17 milhões de reais. Além disso, foram abertos créditos adicionais especiais no valor de 1 milhão de reais, autorizado por leis específicas. Com relação ao resultado orçamentário, verificou-se que a administração municipal arrecadou aproximadamente 36 milhões de reais, o que corresponde a 67% do valor previsto na LOA e representa uma insuficiência de arrecadação de aproximadamente 17 milhões, e surgiu principalmente devido à frustração de 9 milhões
na arrecadação de impostos e 14 milhões nas receitas de capital. De acordo com as informações explicitadas, o resultado orçamentário foi positivo, com um superávit de aproximadamente 2 milhões. Com relação à dependência do município às transferências estaduais e federais, constatou-se que 83% do total são provenientes de recursos da União e do Estado, sendo apenas 16% de arrecadação própria. Com relação aos restos a pagar, o órgão inscreveu um montante de aproximadamente R$ 1 milhão, dos quais 1 milhão são de restos a pagar não processados e 84 mil de restos a pagar processados. Com relação à análise do resultado financeiro, revela aumento do saldo financeiro em comparação ao ano anterior. Isso representa um saldo positivo de cerca de R$ 4 milhões. Com relação à análise do resultado patrimonial, constatou-se que o município registrou um superávit de aproximadamente 14 milhões de reais. Somando esse resultado aos exercícios anteriores, o patrimônio líquido atingiu um valor de 5 milhões negativos. Destaca-se que, embora o município apresente um patrimônio líquido negativo, observou-se uma redução significativa de 71% desse ônus durante o exercício em análise. E foi constatado que as provisões previdenciárias correspondem a 97% do passivo do município. Com relação à análise do superávit e déficit financeiro, o confronto entre o ativo e o passivo do exercício encerrado resulta em um superávit financeiro na ordem de R$ 7 milhões. E com relação à análise da gestão fiscal, com relação às metas, a arrecadação total atingiu 36 milhões, abaixo da meta de 40 milhões. As despesas somaram 33 milhões, valor menor que o estipulado. O resultado primário, a meta de 992 mil foi cumprida, com resultado de R$ 1,5 milhão. O resultado nominal, a meta de 41 mil negativos foi atingido, com resultado de 2 milhões positivos. A dívida bruta de 12 milhões, não cumprindo a meta de 5 milhões, e com relação à dívida líquida de 3 milhões, cumpriu a meta que era de 4 milhões. A receita corrente líquida restou evidenciado, para fins de cálculo, no valor de aproximadamente R$ 29 milhões. O limite da dívida cumpriu o estabelecido pela resolução do Senado Federal, que foi de 12,79%. Despesa com pessoal. Foi constatado o cumprimento de todos os limites relativos às despesas de pessoal, com um percentual total foi de 39,23%, sendo 2,27% do Poder Legislativo e 36,95% do Executivo. Dos limites constitucionais, a base de cálculo para apuração dos gastos em educação foi de aproximadamente R$ 20 milhões e de saúde, R$ 19 milhões. As despesas com manutenção do desenvolvimento do ensino, a administração gastou 28% das receitas provenientes de impostos e transferências. Da remuneração dos profissionais de educação, atendeu o requisito estabelecido de 70%, aplicando 85,26%. Com relação aos limites da aplicação e da complementação da União, é que não houve o cumprimento do que estipula. O município destinou cerca de 69 mil para despesas de educação infantil, que representa 33% do total desses recursos, e não foram aplicados recursos em despesa de capital, não atendendo os requisitos dos artigos 27 e 28 da Lei Federal 14.113, 2020. O correto seria 15% em despesas de capital e 50% em despesas com ensino infantil. Da aplicação mínima de 90% dos recursos do Fundeb, o município utilizou 95%. Do resultado do Fundeb do ano anterior, não existia recursos não utilizados. Despesas próprias em ações e serviços públicos de saúde, a administração gastou 31,21%, cumprindo o que dispõe
a lei. O 12º do Poder Legislativo foi fixado no valor de R$ 891 mil e foi repassado R$ 1 milhão, que representa 7% da base de cálculo, porém verificou-se que os repasses não eram feitos até o dia 20 de cada mês. Com relação aos aspectos previdenciários, verificou-se que o município, apesar de possuir o certificado de regularidade, está em situação irregular em alguns requisitos do CADPREV. Bom, passo à conclusão. Considerando que, embora os cálculos realizados com base nos relatórios do processo indiquem que o prefeito tenha cumprido os requisitos mínimos e a alocação dos recursos em ações de serviço, saúde e educação, identificamos a inobservância de alguns dispositivos legais nas contas, conforme resumo a seguir. Com relação à transparência e controle interno, houve insuficiência na elaboração do parecer de 4 dos 16 itens. Nós determinamos que o parecer de controle interno seja desenvolvido de maneira mais detalhada, em conformidade com a instrução normativa 003/2011, com relação à execução orçamentária e financeira patrimonial. Houve uma autorização excessiva para a abertura de créditos suplementares. A recomendação é que, para os exercícios seguintes, aprimore-se a previsão orçamentária do município, com o objetivo de reduzir a necessidade de realocações, e uma forte dependência em relação às transferências intergovernamentais, e a recomendação é que tome medidas para diminuir a dependência do município em relação a essas transferências. Com relação aos limites constitucionais e legais, houve uma impropriedade com divergências no cálculo da receita corrente líquida, nos valores de contribuições, transferência da União e omissão de deduções obrigatórias. Há uma determinação que o município apure e corrija as divergências, ajuste os valores nos documentos pertinentes e observe as normas legais e regulamentares. Outra impropriedade foi a divergência nos cálculos das receitas e despesas de gastos com educação e saúde. A determinação é corrigir os demonstrativos, incluindo a desoneração das exportações e a dedução da parcela do FPM referente a setembro. Outra impropriedade é o descumprimento das regras de complementação do Fundeb em relação ao valor do VAT. Então, há uma determinação que os valores sejam compensados nos exercícios subsequentes. A impropriedade no atraso dos repasses do 12º do Poder Legislativo, para que sane esse atraso. E com relação aos aspectos previdenciários, que as irregularidades sejam sanadas no sistema de regime próprio de previdência social. E, por fim, considerando que a gestão municipal cumpriu todos os limites constitucionais e que, em respeito ao princípio da insignificância e da razoabilidade, as impropriedades apontadas nesse relatório não possuem o condão de reprovar as seguintes contas, apresento o voto no sentido de emitir o parecer prévio das contas do senhor André Brandão de Almeida, prefeito do município de Mar Vermelho, durante o exercício 2022, favorável à aprovação das contas com ressalva, tendo em vista as impropriedades apontadas com as determinações e recomendações contidas na conclusão, remeter cópia do parecer prévio e voto do relator à Câmara Municipal, solicitar que a Câmara comunique o resultado do julgamento das contas anuais em questão a esta Corte de Contas e publicar a presente decisão no Diário Oficial como voto, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Renata. Senhor presidente. Conselheiro Selmo. Vou aproveitar também esse momento da discussão para tecer algumas comentários sobre algumas situações, não que a conselheira não acho que tenha abordado quase que integralmente, mas como uma questão de posicionamento, aí praticamente quando eu falar aqui já vou até antecipar o meu voto. E, assim, com as vendas da conselheira, o que a conselheira está considerando como ressalva para a correção, o meu entendimento é que eles seriam fortes para a rejeição. Basicamente, essa situação, como eu tenho feito
nesses processos. E queria apenas destacar o que foi dito aqui. Tem uma questão do controle interno, que seriam ressalvas, seria insuficiência, frustração de receita, que já veio não só esse exercício, mas em outro, mas estamos julgando o exercício de 2022. Então, o que for ressalva, eu vou aqui me permitir não comentar. Mas eu queria aqui apenas acrescentar, se a senhora falou, já peço desculpa de não ter prestado atenção, que houve uma falta de contabilização de emendas e de valores no valor de 1.146.000. Então, foram valores que não foram contabilizados. Emenda de bancada, 307.000, emendas individuais, 259.375, 250.000, 279.360. Essas não foram contabilizadas. Eu reputo que, pelo valor e pela falta de contabilização, seria, a meu sentir, elemento achado forte para a reprovação. Eu acho que talvez a única diferença seria essa. Quanto ao que foi aqui falado, também motivo para rejeição disso que eu antecipei no começo. O descumprimento na aplicação do 90% de recursos recebidos no Fundeb, porque o município cumpriu só 89,5%. Isso lá que você já falou. Cumprimento da aplicação mínima, descumprimento dos 50% de complementação da aplicação da União no ensino infantil e de 15% na aplicação das despesas de capital. Ou seja, dos 50 cumpriu 33,68 e dos 15 cumpriu apenas 4,86. Descumprimento do limite de educação, que ao invés de 25, naquela nossa discussão aqui, nosso ponto de vista, o município cumpriu só 19 inteiros e 9 décimos por cento. Isso porque utilizou aquela rubrica manutenção da Secretaria de Saúde, da qual não verificamos se de fato aquela atividade, aquele uso daquele dinheiro se deu na atividade finalista da educação, tal qual manda a legislação. Descumprimento do limite de saúde, ao invés de 15, cumpriu 14,93%, e aqui é descumprimento mesmo. Falha na contabilização, não houve o desconto daquilo que não poderia ser utilizado como base, assim como também não se retirou aquela despesa que não deveria ser contabilizada como gasto de saúde. Então, cumprindo apenas 14 inteiros e 93 centésimos por cento. Isso resulta num valor de aproximadamente R$419 mil. No mais, e o repasse também, que a conselheira aludiu, que todos os repasses aqui, nenhum deles foi feito na data estipulada, na data obrigatória, todos eles posteriores. Repasse cerca de R$1.135.000. Então, nesse sentido, apenas quanto à questão, se não foi aqui falada, a questão dessa não contabilização de mais de R$1 milhão de emendas, as outras situações que a conselheira consideraria salva para correção, eu entendo que seriam fortes para a rejeição. Basicamente isso, senhor presidente. É só esse o ponto de vista. Renata quer fazer alguma observação? Praticamente todas as ressalvas foram apontadas pelo conselheiro. Com relação à receita corrente líquida, a gente faz essa observação que há divergência nas informações financeiras do município, e as demais eu mantenho o posicionamento. Ok. Terminada a discussão e votação. Conselheiro Rodrigo. Relator, senhor presidente. Aprovado. Vencido, conselheiro Anselmo. Conselheira Renata, continua com a palavra. Presidente, eu encerro minha pauta por hoje. Então, eu vou solicitar do conselheiro Anselmo
para vir assumir a presidência para eu fazer a relatoria desses 2 processos, viu? Vamos lá. Então, 5 minutos aí para Tá. departamento. Não tem problema não. Não tem como repassar.